Boa noite a todos. Solicito do senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente Pedro Loureiro. Presente. Antônio Severino. Benito Laporte. Carlos Magno. Divino Pereira. Gildo Dutra. João Paulo presente. José Boaventura Celestino. Presente. José Ricardo Sírio. Presente. Pedro Américo de Almeida. Santo José dos Santos. Tassiano Franco. Fernando Bandeira. Presente. Acoro. Havendo número regimental, declaro aberta a 45ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 29ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselho Lafaiete. E sob proteção de Deus e em nome do povo lafaietense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 29ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada 2 de agosto de 2016 na cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, do Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente Pedro Antônio Loureiro. Às 18 horas, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores. Foi declarada aberta a sessão. Expediente, leitura do relatório final, referente à conclusão dos trabalhos realizados pela Comissão Especial, instaurado para apurar a denúncia recebida por esta Casa Legislativa, investigar divergências de informação em relação à real situação do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 123, 124, 145, 148, 150, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 2016. Ofício do CISAP em resposta aos requerimentos 152, 2016. Ofício do Executivo encaminhando as leis municipais 5.801 a 5.811, 2016. Jornal do Conselho Regional de Educação Física. Correspondência do Colégio Nazaré, indicação 223, 224. Requerimento 167, 168. Leitura de parecer da Comissão de Legislação e Justiça, projeto de lei 3940 a 52. Projeto complementar 10 2016 e 9 a 2016, 6 a 2016. Emenda 1 ao projeto de lei 97 de 2015. Deram entrada os projetos Decreto Legislativo 29 de 2016 e o projeto de lei 53 de 2016. Palavra franca, fizeram uso os vereadores Gildo Dutra, Santo José dos Santos, Antônio Severino de Rezende Lobo, Benito Laporte. Ordem do dia, retirado o pedido do autor, o requerimento 165, 2016. Aprovado o requerimento 166, 2016. Durante a segunda discussão e votação do projeto de lei 14, 2016, o mesmo foi retirado pelo autor. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando seus vereadores para a próxima, 4 de agosto, às 18 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e assinada pela mesa diretora, será assinada pelos demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo o que discutir, aprovada a ata. Seguem as assinaturas.
Passaremos ao expediente. Ofício do Ministério Público referente à entrada em exercício da promotora Esther Soares Araújo Carvalho. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador infracionado na forma regimental requer de Vossa Excelência, ouvida a casa, determinar a inserção em ata, voto de pesar pelo falecimento de Yolanda Tavares, ocorrido no dia 4/8/2016. Requer ainda que se comunique aos seus familiares, na pessoa de João Tavares Júnior e demais familiares, com endereço à Rua Bias Forte, 289, São Sebastião. Sala das sessões, vereador João Paulo e demais vereadores que queiram assinar. Requerimento 171. O vereador infracionado na forma regimental da casa requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal solicitando que seja encaminhada a esta Casa Legislativa cópia detalhada dos valores despendidos com a folha de pagamento, setor por setor, bem como informações acerca da inclusão dos agentes comunitários de saúde e do controle de endemias na folha de pagamento para efeitos de informação ao CIAS-LRF, enviado ao Tribunal de Contas, encaminhando também o mencionado documento referente às 3 últimas databases. Vereador João Paulo Fernandes Rezende. Vereador infracionado na forma regimental da casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Consórcio de Administração de Iluminação Pública, o CASIP, solicitando que sejam enviadas a esta Casa Legislativa cópias integrais do processo licitatório de extensão de rede elétrica. Vereador João Paulo Fernandes Rezende. Requerimento 169/2016. Vereador infracionado na forma regimental da casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que seja enviada a esta Casa Legislativa informações acerca do controle diário de utilização dos veículos da Guarda Municipal que realizam a ronda escolar no município de Conselheiro Lafayette. Vereador João Paulo Fernandes Rezende. Comunicado 50/2016, comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Carlos Magno, João Paulo, José Boaventura Celestino, que o projeto de decreto legislativo abaixo relacionado já se encontra à disposição da comissão, que o prazo regimental é de 15 dias. Encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos a palavra franca. Com a palavra, vereador Zezé do Sarão, José Ricardo Ciro. Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, o que faz eu vim a essa tribuna essa noite, eu estive com um companheiro do ramo de açougue, né? Nós aprovamos aqui a lei do SIM, que é Serviço de Expensão Municipal, não é verdade? Para que o IMA fique fora. Pelo menos foi as discussões que nós tivemos aqui, até com o próprio promotor, dizendo que a expensão, que a expensão mineira do agropecuária é mais rígida, não é verdade? É preferível sim do que eles fazerem a fiscalização. Está certo que ainda o prefeito não promulgou, ainda nem regulamentou, não é lei ainda. Que o IMA continua fazendo a fiscalização. Agora, nós aprovamos essa lei aqui, tivemos muitas discussões, o promotor aqui fazendo pressão em nós para aprovar, não é verdade? Eu tenho as minhas coragens aí, que vocês sabem, que comigo eu sigo a linha que eu acho que eu tenho que seguir, né? Mas debatemos bastante essa lei e eu falei que estava criando mais uma lei, mais uma forma de fiscalizar essas pessoas que mexem com embutido, açougueiro, frigoríficos, não é verdade? Então, senhor presidente, eu espero que depois que seja sancionado, que só fique valendo essa lei municipal, que eles não continuem, porque senão são duas. Dificultou foi mais, né, se assim acontecer. Então, estou trazendo esse conhecimento aos companheiros, para que depois que fique sancionada essa lei, eu sei que a lei maior é a lei federal, depois a nossa mineira, né, que é estadual, e depois ao município. Mas se a expensão regional, que é a expensão municipal, que é a lei do SIM, de Lafayette, aprovada por nós, vereadores, é ela que vai ter que seguir essa lei, não é verdade? Se continuar,
essa pressão desses fiscais, porque eles estão fazendo pressão também. Então, quem conhece o que é fiscal já sabe mais ou menos, né? É uma pressão para ver o que acontece ali com aquele frigorífico, com o açougueiro. Aí eu espero que, se eles não der uma tréguazinha e deixar só a lei do município, que nós fazemos uma pressão aí, até mesmo com os deputados, para que isso não continue e deixe os nossos comerciantes trabalhar sossegado, com a única fiscalização que é a nossa do município. Então, por enquanto, senhor presidente, eu estou trazendo essa reclamação desses açougueiros. Se der continuidade, que nós fazemos uma reunião com eles aqui para nós defender o direito deles. E o que depender de mim, vocês sabem que eu peito mesmo. Comigo não tem desse negócio, não. Pode vir qualquer fiscalização, que o Zezé está aí e tem todas as coragem dele, e põe a cara para bater, que nunca teve medo e jamais terá. Eu vou estar em defesa aí desses produtores, que são os açougueiros, que mexem com embutido, claro, dentro das normas da lei. Aquele que estiver fazendo, um exemplo, eu acredito que ninguém está fazendo isso, mas aquele que está mexendo com embutidos, não respeitando, não tendo a higienização legal, claro que a gente não apoia de forma nenhuma, né? Então, está aí o recado que esse companheiro até pediu para mim não citar o nome por enquanto, para que a gente possa dar o apoio a ele. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Antes de chamar o próximo, o Gilduto, só para esclarecer, essa lei deve ser publicada essa semana, que está dentro do prazo ainda, parece. Com a palavra, vereador Gildo Dutra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, meu amigo Carlos, obrigado pela presença, o companheiro também que está participando conosco aqui. O assunto que me traz a essa tribuna hoje é o rotativo. Nós tivemos uma discussão nessa casa muito grande ao longo desses 3 anos, mais de 3 anos, com relação ao rotativo. Desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, a gente entendia que Lafayette precisava avançar por ser uma cidade polo, uma cidade que, embora ainda tenha um pensamento bastante interiorano, mas é uma cidade grande que precisava de grandes mudanças. E nós entendíamos que nós precisávamos municipalizar o trânsito. E daí começamos a demanda do rotativo. E várias discussões, até calorosas, aconteceram aqui. Fomos avançando, até que o município enviou para essa casa o projeto rotativo, que veio de forma errada, né? Que veio de forma que não poderia ser aprovada. Nós detectamos isso e fomos até o município para discutir com relação ao rotativo e o projeto e as emendas que apresentamos, praticamente um substitutivo do rotativo. E agora nós temos rotativo em funcionamento. Teve muitas dificuldades, teve muitas coisas que foram discutidas e ainda tem grandes dificuldades, porque começou no dia 18, né, o funcionamento, tem um período de adaptação, e a gente sabe que em tudo na vida tem um período de adaptação, mas o resultado, no meu entendimento, foi absolutamente positivo. Absolutamente positivo. Porque o rotativo é para rotatividade. E hoje nós temos mais de 30% de vagas. Eu fiquei admirado na primeira semana, e eu trabalhei durante muitos anos na Rádio Carijós, e nunca consegui estacionar ali nos Correios. E hoje você vai lá, você tem 5 vagas consecutivas. E é o que o município precisava. Diminuiu o fluxo de veículos em aproximadamente 30% no centro da cidade. Penalizou alguns, é bem verdade. Mas trânsito é para todos. Por isso, hoje eu subo nessa tribuna dizendo que a nossa postura nessa casa, como legislador e como defensor daquilo que é melhor para Conselheiro Lafayette, e aí a gente tem certas situações que são contrárias ao entendimento do voto. Eu acho que não deve-se pensar em reeleição, deve-se pensar em trabalho, e eu acho que nós cumprimos o nosso papel à risca aqui, independentemente do que possa acontecer nas eleições municipais.
eleições municipais, reeleição ou eleição para vereador, para prefeito, para vice, deve-se acontecer no período eleitoral, como está acontecendo agora, e a gente deseja boa sorte para todos os candidatos, mas, acima de tudo, boa sorte para a Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral possa ficar atenta, e muito atenta, porque o nosso nobre Antônio Severino falou uma coisa muito verdadeira aqui nessa tribuna, antes de nós entrarmos no recesso, que as mudanças da lei ia trazer, de certa forma, um favorecimento, e a gente espera que não aconteça, Brasil afora, de uma mudança tão drástica da Justiça Eleitoral, de uma mudança tão grande, que fica se pensando, e a gente ouve falar muito em caixa 2, né, que pode, às vezes, vir a acontecer, e a gente espera que não aconteça. Então, eu desejo boa sorte e bom trabalho para a Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral coíba, e coíba mesmo, verdadeiramente, aqueles que excederem, para que todos tenham a condição igual na disputa, seja para prefeito, seja para vice-prefeito, seja para vereadores, não só em Lafayette, mas em todo o Brasil. Voltando ao rotativo, eu digo e parabenizo, né, o Departamento de Trânsito pelo trabalho que foi árduo, porque nós acompanhamos tantas e tantas dificuldades, né, junto à União, para que isso pudesse acontecer. E hoje é realidade, uma realidade boa para o município de Conselheiro Lafayette. Digo à empresa, precisa melhorar, precisa muito melhorar o atendimento a todos que estão utilizando o nosso rotativo, o nosso estacionamento rotativo. Mas acredito muito e peço também às pessoas que tenham também a cautela de entender que nós estamos num período de adaptação. E o resultado, volto a afirmar, resultado muito bom para a Conselheiro Lafayette. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Benito Laporte. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, meu colega Guilherme da imprensa, que está aqui sempre com a gente. Essa noite eu até acho que houve uma coincidência da fala do Gildo com a minha. Parece que o Gildo adivinhou que eu ia falar aqui. Eu não sei se o Gildo hoje está vidente, mas ele adivinhou mais ou menos as minhas palavras. E a gente que já está aqui há 4 anos e anda por Lafayette toda, participa de todos os setores, eu participo de futebol, torneio de buraco, torneio de pescaria, torneio de passarinho, eu participo desses lugares todos que eu tenho oportunidade, frequento a igreja católica, vou no culto da evangélica. Então a gente tem uma visão assim da cidade, e isto faz com que a gente comece, às vezes, ouve alguns comentários, né? E eu, como vereador por 16 anos, estou completando 16 anos, realmente, às vezes, a população não entende o papel de um vereador. E, às vezes, julga a gente muito erradamente do trabalho de cada vereador aqui. Eu não queria fazer comentários de nomes, porque, às vezes, eu vou deixar algum vereador aqui que fez e está fazendo um trabalho, vai encerrar o seu trabalho, vai poder, às vezes, continuar. E eu torço para que todos continuem. Mas, outro dia, eu estava aqui na Câmara, eu vou ser sincero com vocês, eu venho muito pouco aqui durante o dia. Não vou falar mentira, mas é verdade. O meu trabalho, ele é muito árduo e ele depende muito da minha presença. Mas eu estava observando o trabalho do vereador Antônio Severino
ele sentado com a nossa procuradora, discutindo um projeto, aí aquele projeto das professoras, olhando os artigos, incisos. Eu falei assim, puxa vida, a gente às vezes fica denegrindo a imagem, o povo às vezes degrina a imagem de um vereador e não sabe a preocupação que ele tem para que aquele projeto melhore, saia daqui uma lei realmente certa para não ter problema futuro. Não só o Antônio Severino, como o Gildo, o Zezé, o Sandro, o Pastor, o Pedrinho. O Pedrinho é um sujeito assim que a gente às vezes observa ele assim, um sujeito meio polêmico, mas ele é um cara que preocupa demais com a cidade. Eu admiro muito você. Admiro o Divino, o Bandeira, Pedro, João Paulo, Sandro, entendeu? O próprio Tassiano, que não está aqui. Então, eu vejo que a vontade, né, porque foi combinado, eu fico assim triste, porque o nosso atual prefeito, ele foi vereador. E ele passou pela essa casa por 2 vezes. E a nossa preocupação era que ele tivesse uma equipe onde chegasse aqui os projetos, ou tivesse uma articulação com a Câmara, que não houve, onde os projetos não tivessem muito problema, muita polêmica de votação, né? Nós tivemos projeto aqui, realmente, que tivemos que adiar, montar comissão, pedir audiência. Isso tudo foi, durante esses 4 anos, coisas que poderiam ser evitadas. E isso não aconteceu. Mas eu tenho certeza que nós vamos torcer para a maioria dos nossos colegas voltar a essa casa, porque a experiência vale demais. O conhecimento vale demais. Por isso que eu torço para todos os vereadores que estão aqui comigo, voltar a essa casa, porque, quem sabe, o ano que vem a Câmara vai ter o mesmo trabalho que está tendo agora e a população venha reconhecer que essa Câmara realmente, nos 4 anos, trabalhou arduamente. Isso eu desejo, são os meus votos para todos vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários dessa casa, por presente, especial também ao meu amigo Carlos, pela presença, e a todos aqui, uma boa noite a todos. Hoje eu faço uso dessa tribuna. Ontem eu fui questionado na rua por um cidadão, questionando que final de semana, se eu não me engano, final de semana passada, haveria festival, acho que de banda de congados, e não teve. Se não me engano, acho que foi final de semana passado. Não é isso, Carlos? E a gente fica triste de saber que não teve esse acontecimento, porque é um evento, né, tradicional da nossa cidade, que reúne várias bandas, e o congado é a nossa cultura, né? A gente fica triste de não estar acontecendo esse festival. Não sei o porquê, mas vou procurar saber também por que não houve, se foi falta de recurso do município ou se foi falta de planejamento. O que a gente não pode deixar acontecer é que esses tipos de festivais acabem, né? Isso aí, de jeito maneiro. Não adianta falar que é momento de crise, não, porque se a gente for olhar, então não vai fazer nada. Eu acho que tem que começar a pensar direitinho, planejar, que faça com o custo-benefício melhor, né, mais baixo possível. Outra coisa que me traz essa tribuna, fui questionado, aí eu pergunto para os moradores, hoje o Toninho está na Maria de Paula, se eu não me engano, falaram que fecharam, se eu não estou equivocado, se eu não entendi mal, o PSF, não sei se é do Guarani, eu não sei se é verdade. Sabe, João Paulo, me informar? Se é o PSF do Guarani?
se eu não entendi errado, ontem um senhor me questionou na rua, se eu não me engano, acho que é do bairro Guarani, que fechou o PSF, não sei. Estava? Não, então é... Não, a porta, mas... Estou falando, mas está em pleno funcionamento? Justamente. Então, fica aqui, o vereador Sandro me falou aqui que estava funcionando, nós vamos averiguar também, né, que a gente não pode deixar acontecer, porque quem perde, igual eu sempre falo, quem perde é a comunidade, né, e principalmente o povo carente. Eu acho que a gente tem que, principalmente, olhar. A política ela é necessária para que atenda, principalmente, as pessoas mais necessitadas, e a gente tem que olhar eles com dignidade e respeito, que é o nosso papel de servidor público, né, de representante do povo. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Fui citado pelo vereador Fernando Bandeira. A título de esclarecimento, no Guarani, Fernando, funcionava um centro regional, no qual contava com em torno de, semanalmente, 26 médicos fazendo atendimento. E hoje lá funciona apenas o PSF. Acabou o centro regional e virou PSF, no qual tem apenas um médico. Esse é o motivo, mas fechar, por enquanto, não fechou, não. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Santos José. Eu vou concluir, às vezes, as palavras do João Paulo e dizer o seguinte: o posto de saúde do Alto da Vista Alegre, como é conhecido, ele serve de suporte quando falta médico no São Dimas, quando falta médico no bairro Carijós, que seria para funcionar como um SEM, que é um Centro de Especialidades Médicas. Aí, aproveitando a oportunidade, nós não conseguimos o SEM para Conselheiro Lafayette, e em Congonha já está funcionando. Seria muito interessante a gente questionar o Executivo Municipal, Fernando Bandeira, por que Congonhas conseguiu e Lafayette não conseguiu? O que divergiu para que Congonhas tivesse? Porque até a última conversa que eu tive, e o entendimento que eu tive, é que o SEM seria dividido entre Lafayette e Congonhas. Lafayette ficaria com algumas especialidades e Congonhas com outras, para que houvesse um equilíbrio de atendimento entre as cidades. Então, fica aqui só a minha dúvida em relação a essa questão da saúde. Está muito em cima da hora, talvez, para a gente fazer alguma coisa, mas a gente tem que começar a bater agora, para a gente cobrar deste ou do próximo administrador que vier. E a gente torce para que isso aconteça com sucesso. Mas o senhor está de parabéns. Mais alguém? Não. Então, passaremos à ordem do dia. Requerimento 167/2016 requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando a desapropriação do terreno onde está edificada a Associação Beneficente São Camilo, a fim de contribuir para a redução da despesa deste hospital, que presta um relevante serviço no município de Conselheiro Lafayette, principalmente no atendimento à pessoa idosa. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 167/2016. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Américo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários e público presente. A questão do Hospital São Camilo, que o São Camilo está passando por uma dificuldade, todos sabem disso, os hospitais da cidade, né? E lá o aluguel lá é muito caro, né? Devido ao tamanho do prédio, e eles já vêm pagando há muitos anos. Não sei se agora parece que vinha cobrando um valor simbólico. Aí não sei se é os herdeiros, não sei o que é, parece que aumentou o valor, e o hospital não está aguentando pagar o valor que ele está cobrando. E aí a gente teme, né? O hospital até que tem que fechar as portas por causa disso. A sugestão que nós tivemos é essa, que o Hospital São Camilo é muito importante para a nossa cidade. E a única, se tiver outra saída, né, eu vejo essa saída, se o prefeito puder desapropriar lá, vai poder contribuir muito com o hospital, deixando de pagar esse aluguel, ou uma permuta, ou alguma coisa. Só isso, e tenho certeza que vou poder contar com todos os vereadores. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, senhor. Não, faz questão. Com a palavra, vereador Santos José. Eu não sei se vocês conhecem um processo de desapropriação, mas se a gente depender de um processo de desapropriação do município em relação a isso, vai demorar uma eternidade. E se for para sobreviver o hospital,
o hospital vai morrer antes de entrar a documentação nessa casa. Ainda mais na morosidade que as coisas vão. Eu iria além, ô Pedro Américo. Eu acho que se o município tivesse assumido os compromissos que essa casa fez desde o princípio dessa legislatura, que era destinar parte dos recursos, né, que todo ano a gente sempre destinou um valor, um aporte maior, né, com aquela verba que é do município que a gente economizou e que não tem sido repassado para as instituições. O asilo fechou negativo mês passado. O asilo vai fechar negativo esse mês. Os hospitais estão fechando negativamente. E houve um compromisso dessa administração, logo no princípio, que essa verba que nós não gastamos seria destinada para esse fim. E nós não tivemos esse retorno. E nós todos, eu não vou falar eu, Tassiano, ou seja, qualquer um de nós, que vá a uma dessas instituições, o Carlinhos sabe a respeito da liga lá, né, Carlinhos? Estão mendigando. Se tivesse tido um pouco de sobriedade, para poder repassar no princípio do ano esse valor, talvez não tivéssemos essas situações em todas as instituições. No caso específico, o Hospital São Camilo. Hospital o qual eu acho que cada um de nós tem um carinho, um respeito e uma solidariedade muito grande. Mas vamos ver se isso sai, Pedrinho. Mas o correto seria o quê? O município fazer esse repasse de verbas ainda a tempo, né, para que pudéssemos manter na sobrevida o Hospital São Camilo. Mas o senhor está de parabéns. Com a palavra, o vereador Tassiano Franco. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, boa noite. Pedro Américo, sua sugestão é válida, mas na minha opinião, ela não vai se concretizar. Primeiro, porque o Hospital São Camilo, ele está localizado numa área muito nobre, do qual, se for desapropriar, ali valeria, no mínimo, vou colocar aí para você, uns 12 milhões de reais. A prefeitura não tem mínima condição financeira para isso. E segundo, se fosse até permuta, poderia até ser, mas é mais viável para o município, se ele tivesse essa finalidade, era muito mais fácil ele construir um hospital em outra área. Em outro local, ficaria muito mais barato do que essa desapropriação. Porque uma desapropriação para construir um hospital, eu gastaria aí, no máximo aí, uns 3 milhões de reais, do mesmo nível que está ali, certo? Então, eu acho que desapropriação, eu acho que o município não vai fazer. Porque se for pensar por esse lado, todos os hospitais em Lafayette estão quebrados. Se for pensar assim, vai desapropriar um, vai ter que desapropriar outro, né? No final não vai sanar esse problema. E, meu ponto de vista também, tem hospital regional aí, não tem? Tem de colocar esse hospital para funcionar aí, junto ao governo do Estado, que já está ocasionando apenas despesas, né? Que tem de ficar vigiando lá, aquele elefante branco que está até hoje, só está de promessas e promessas. Agora, vou votar a favor do seu requerimento, que já é uma luz aí para alguma coisa, que seja feito, já é um alerta, né? Que o município passe a pensar em manter os seus hospitais. Mas eu tenho certeza que isso aí vai ser muito difícil de ser concretizado. Obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de parabenizar o vereador Pedro Américo pela preocupação, Pedrinho, e a gente não pode esquecer do brilhante trabalho que é desenvolvido dentro do Hospital São Camilo, a começar dos médicos, dos enfermeiros, e sua preocupação é válida, mas igual o vereador Santos falou, infelizmente, se for olhar parte do município, o hospital fecha, né?
E eu acho que não é só o São Camilo que está passando por dificuldades. Hoje são todos os hospitais de Conselheiro Lafayette, igual o Sandro falou que o asilo está no negativo, esse mês passado, esse mês, e você vê as reportagens via televisão, esses outros hospitais, igual em Belo Horizonte, Santa Casa, né, outros, Risoleta Neves, Vossa Excelência tem a parte. Permite uma parte, Vossa vereador? Excelência tem a parte. Você falando me lembrou de uma coisa séria que vai ocorrer nesse período. É o seguinte, todas as instituições que vivem de donativos, que vivem de pessoas que se doam um pouco, vai passar por dificuldades por causa dessa crise financeira que está. Porque se ele não tem nem para ele mesmo se manter hoje, então as doações, elas diminuíram, você acompanhou pela televisão, não só aqui em Conselheiro Lafayette, mas em todo o Brasil, ela diminuiu em torno de 50% a 60% da arrecadação. Então, todas as instituições que vivem por parte de filantropia, elas vão passar por dificuldades nesse período de crise. Então, é válido mesmo você mencionar isso. Obrigado. Então, a gente tem que, como diz outro, primeiramente pedir a Deus e para que o governo, né, a gente possa superar essa crise, né, Tassiano? Igual você falou das doações, que caiu 50%, 60%, para que possa voltar ao normal, mas até mesmo antes da crise, esses hospitais a gente vem passando por grandes dificuldades já há anos. Você vê quando suspenderam, se eu não me engano, acho que foi na Santa Casa, várias cirurgias, a dívida de não sei quantos milhões e milhões e milhões, e infelizmente, é o que a gente sempre fala aqui, né? Quem acaba pagando o pato é o povo, principalmente as pessoas mais carentes, são as pessoas que mais sofrem. Mas Vossa Excelência está de parabéns pela preocupação, né? Tem o apoio desse vereador, e eu sei de todos também, e vamos na luta, né? Vamos continuar pensando positivo para que as coisas possam sim melhorar, se Deus quiser. Com a palavra, vereador Zé Ricardo Ciro. Zezé. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu também vou falar que é louvável, mas, infelizmente, vai ser mais para fazer uma média, porque uma situação, um requerimento, fazendo esse pedido, a gente sabe quase que é impossível, realmente, né? E eu não sei qual a direção que fez o pedido, que com certeza saiu de lá, eu acho que teria que ser uma reunião com o prefeito, diretamente, para ver qual que é a ideia do prefeito. Que não vai nem mexer, rapaz, nem resposta você ter. Aquilo que o Tassiano falou, acho que pelo conhecimento que ele tem, deve ser mais de 12 milhões de reais. E se isso acontecer também, na minha opinião, passa a ser responsabilidade do município, na minha opinião. Né? Se isso vir a acontecer, quem que vai ter que gerir seria o município. Né? Então, com certeza, com esse prefeito não vai acontecer. Porque muitos fazem algumas críticas ao hospital que estava sendo construído ali, em vez de louvar o ex-prefeito Zé Milton, porque estava fazendo. Outros que não deu continuidade. Dinheiro em caixa tinha. Eles que devolveram o dinheiro. Aí hoje tenta julgar uma culpa que aquilo está lá por causa do Zé Milton. Não, ele teve a coragem de pelo menos começar a fazer, outros não teve a coragem de terminar. Não é verdade? E o problema todo é que a população ainda vai contra o ex-prefeito. Não dá para entender. Né? Pelo menos fez e deixou assim, na minha opinião, que eu fui lá, olhei, fora as coisas que estão perdendo lá, mais de, sei lá, 80% construído. Né? Então, vereador, claro que eu não vou votar contra de jeito nenhum, mas é um requerimento que você sabe, né, que você só vai fazer sua parte para apresentar lá que a gente pediu, que a minha parte eu fiz. Mas, claro que tinha que reunir com o prefeito, secretariado, achar um caminho, que eu duvido muito, né? Não é querendo julgar areia no negócio, é porque a gente sabe muito bem disso, ainda mais conhecendo como que funciona a administração. Eu sei que ela não vai fazer isso de jeito nenhum. E também a gente fica um pouco triste, porque nosso trabalho aqui fazendo uma economia, com toda a crítica que tem lá fora sobre a Câmara de Vereadores, né, que nunca aplaude
o que a gente economiza, não passa mais do que a nossa obrigação, e é realmente nossa obrigação, mas o tanto de crítica que nós recebemos, eu acho que poderia também louvar aí os trabalhos de economia, né, senhor presidente? E nós indicamos o repasse. Resolvia o problema? Não resolvia, não, mas ajudava um pouco, né? Nós indicamos aí 50 mil, seria 5 meses, pelo menos, né? 5 meses. Mas, vereador, tem meu apoio, né? Tomara que comece a andar alguma coisa, mas acredito que não. Mas fazer o que o Tassiano disse, nós começar a cobrar, esse aí não adianta que, ou se ele reeleger, né? A gente não sabe se vai reeleger, mas já está no final dele. Que o hospital seja concluído, né? Passou para o Estado funcionar é melhor, mas eu ainda continuo dizendo, não quero fazer crítica ao governo nenhum, que ele também pegou, foi agora, do jeito que está, mas eu tenho lá minhas dúvidas também, se não vai enrolar bastante para começar a fazer algumas mexidas, né, às vezes, lá na outra eleição, na próxima de 2018, não é isso? 2018. Mas está aí um pouco do meu desabafo também, que eu não poderia deixar de fazer, e aproveitar, ô Pedro Américo, não é o momento, mas tem hora que a gente tem que aproveitar a oportunidade. Está falando aqui do hospital, né? A gente faz um trabalho aqui preocupado com os hospitais, né? Verbas que a gente economiza, primeiro que vem na nossa cabeça para mandar é para os hospitais, não é isso? Agora, o que eu quero dizer aqui, eu sei que, às vezes, o público e as pessoas que estão nos assistindo em casa não vão entender, não é que nós temos que ser melhor do que ninguém, não, que nós somos iguais a todos. Mas aqueles recepcionistas na secretaria deveriam ser mais educados. Quando você quer fazer alguma visita em horário, igual minha mãe teve lá no São Camilo, né? Uma recepcionista assim, mal educada, sabe? Tá certo que ela me mostrou uma coisa que ela estava certa, mas acho que ela poderia ser mais educada, né? Eu cheguei, que eu estava levando a jantinha para minha mãe, é uma senhora mais loura, mas senhora aí de uns 50 anos, eu sei, não sei o nome, mas sei mostrar quem que é, foi e apontou para mim, para a placa de horário. Ela não estava certo, o horário estava ultrapassado, mas ela poderia ter sido mais educada e conhecer o trabalho dos vereadores que preocupam com os hospitais, fazendo essas indicações, né? Não é para a gente ter preferência, não, mas ter um pouquinho mais de respeito com nós também. Só isso aí eu estou aproveitando, mandando esse recado, né? No São Vicente de Paula também já aconteceu isso comigo. Tá? O mesmo aconteceu no Camilo, aconteceu no São Vicente de Paula. Aí o recado aí para os dois também, que aí os coordenadores poderiam chamar esses recepcionistas lá e pedir para eles serem um pouquinho mais educados com essas pessoas, pelo menos aqueles que lutam, porque nós não fazemos só os repasses nossos, não, né? Esses movimentos que acontecem aí, para ajudar os hospitais, nós estamos sempre dentro também, ajudando aí naquilo que a gente pode. Não é verdade? Muito obrigado. É só para desabafar um pouquinho, para ver se chega neles lá também, isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, vou citar aqui o que o Zezé disse a respeito do hospital regional. E nós fizemos uma visita lá, assim que tomamos posse como os vereadores, o Zezé, o secretário de obra e alguns outros vereadores. E lá a gente viu uma quantidade de material enorme. E recentemente a gente viu pela imprensa que pegou fogo esse material que estava lá. E quem que vai arcar com esse prejuízo? E quem que era responsável por esse material que estava no hospital? Porque perder o material é prejuízo para o município, é prejuízo para o Estado. E quem que é responsável por isso? É o Executivo Municipal que é responsável por isso. E aí? Fica por isso mesmo. Aí a gente vê os hospitais de Lafayette, todos eles pedindo socorro. Mas todo final de ano aqui na casa, como o vereador Zezé disse, a gente doa em torno de 50 mil para cada hospital. E esse dinheiro não chega lá. Eles alegam a crise e o dinheiro não chega lá. É um absurdo isso. Eu voto com Vossa Excelência, vereador Pedrinho, mas infelizmente nada vai acontecer. O seu papel, o senhor está de parabéns, o senhor está fazendo, mas infelizmente nada vai acontecer, porque eles não querem ajudar os hospitais de Lafayette, não querem ajudar os PSF de Lafayette. Só para citar aqui um exemplo, tem um ano, eu mostro a todos vocês o ofício que eu pedi para colocar um vidro no PSF do Guarani, que passaram lá à noite e quebraram o vidro na janela. Tem um ano. Até ontem,
esse vidro não foi colocado no PSF do Guarani. O senhor me permite uma parte? Perfeitamente. Os moradores que são confrontantes e moram na frente do PSF lá do Alto da Vista Alegre têm reclamado insistentemente da utilização do espaço interno, onde é que é o estacionamento, virou um drive-in. As pessoas vão para lá, fazem sexo, usam drogas, porque está fechadinho, né? Não precisa ficar na rua, está num lugar fechado, ainda tem aquele muro quebrado ao lado, segundo informações, o terreno também é do município, então facilita essa vida. Já foi pedido para colocar grade, corrente, alguma coisa nesse sentido, e até hoje nada, igualzinho o Vitor que o senhor falou. Obrigado. Isso. Só para concluir, o vereador Santos tocou no assunto da grade. Nós pedimos para colocar a grade lá. Eu vou ser sincero com você. Se o município não tem condição de trocar um vidro e de colocar uma grade cercando um PSF, pode fechar as portas e ir embora, porque um vidro é um absurdo. É um absurdo o município não poder, em mais de um ano, não colocar um vidro na janela de um PSF. Então, vereador Pedrinho, você tem meu apoio, mas, infelizmente, seu papel o senhor está fazendo, mas o executivo não vai tomar providência nenhuma, não, senhor. Continua em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Vai falar? Então, com a palavra, o vereador Benito Laporte. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente. Realmente o vereador está fazendo um ótimo requerimento, mas eu ouvi atentamente os meus colegas aí. Nós estamos numa época de um executivo realmente de obras que começaram e que não acabaram, mas o que deixa triste a gente é que a gente não tem nenhuma informação da situação dessas obras. É o hospital regional que a gente não sabe por que a empresa abandonou, é o prédio do fora, a gente não sabe por que abandonou, é o Frei Elias Mafuz, eu não sei porque abandonou, é a obra das creches, não sei porque abandonou, é o muro ali de arrimo do Lar Mena, que tem quase um ano, não sei porque abandonou. Então nós estamos na cidade abandonada. E não tem uma transparência para poder dizer para a população o porquê que aconteceu isso. Então, realmente, está difícil aqui em Lafayette. Não sei o porquê, nós não sabemos o porquê, porque a empresa abandonou, se não recebeu, se levou o dinheiro. Então, Pedrinho, realmente vai ser difícil acontecer que esse requerimento seu aqui tenha êxito. Alguém mais? Então, em discussão. Os vereadores concordam com o requerimento 167/2016, permaneça como estão. Aprovado o requerimento 167/2016, segue para as providências cabíveis. Requerimento 168/2016. Requer que seja encaminhado expediente à empresa Timob, Tecnologia e Soluções em Mobilidade Limitada, ME, e à Secretaria Municipal de Defesa Social, referente às reclamações feitas pelo público, usuários do sistema do estacionamento rotativo, tais como números insuficientes de monitores de trânsito, número insuficiente de pontos de venda e número insuficiente de vagas para motocicletas. Vereador Pedrinho. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 168/2016. Em discussão. Senhor presidente, permite a palavra? Certo. Com a palavra, vereador Pedro Américo. Esse requerimento também feito, todos vocês sabem, é devido a reclamações dos usuários que venha acontecendo, né? E a crítica, né, sobre nós vereadores, falando que nós não fiscaliza. E o que nós podemos fazer é fiscalizar, e esse requerimento pedindo ao executivo para explicar que tem poucas pessoas atendentes, a pessoa vai estacionar, não acha uma pessoa que quer pagar, não acha, não tem uma transparência. Aí, esse requerimento que eu estou fazendo, eu tenho certeza que os vereadores vão me ajudar nisso, no debate, né? Não é eu, né? Nós todos, vereadores, nós queremos saber disso, que a população cobra de nós, não cobra do prefeito, né?
cobra da gente e nós temos que cobrar do prefeito. E é isso que eu quero saber. Muito obrigado. Continua a discussão com a Peço a palavra. palavra. Vou seguir a ordem aqui, Gil. Com a palavra o vereador Antônio Severino. Senhor presidente, realmente, inclusive durante o recesso das reuniões, em que eu, inclusive, procurei o Departamento de Trânsito, porque, no primeiro momento, uma pessoa equivocadamente me ligou dizendo que estava sendo multado por estacionar sem pagar no estacionamento rotativo, e, pelo que eu sei, não está acontecendo ainda essa multa, né? Mesmo porque, para a empresa multar, ela tem que dar condições à pessoa de fazer o pagamento. A pessoa não é obrigada a usar o aplicativo, o celular, não é obrigado. Eu estacionei na vaga de idoso, que eu tenho, né, a portabilidade do idoso, mas de motocicleta, o idoso não tem direito, né? O idoso não pode andar de motocicleta, ele só pode andar de carro. Não existe a vaga de idoso de motocicleta. Eu questionei o Paulo. Eu falei, não, o idoso não tem, pronto. Por que não tem, o vereador Zezé? Ué, por que o idoso não pode andar de motocicleta? Não, eu tenho 62 anos, eu consigo andar de motocicleta ainda. Né, por enquanto. Então, eu fiquei realmente, ele não soube, ele ficou sem ação. Bom, eu falei com ele falou que não está multando. E outra coisa, eu parei em frente ao INSS de moto, parei de moto, tinha um vendedor ambulante, falei, o senhor viu alguma menina daquelas aí para me pagar o estacionamento? Não vi. Aonde que paga? O senhor sabe se tem alguma padaria, farmácia aqui perto, ali do ponto do táxi ali? Não tem. Então eu falei, olha, se a menina chegar aí, você fala que eu queria pagar, mas não sei, não tenho como pagar. Então, o que eu acho que poderia ter sido feito, vereador Gildo, Vossa Excelência ajudou a fazer a lei muito bem, mas teria que ter como alternativa ao cartão, o talão. O talão podia ser uma alternativa. A pessoa comprava o talão, punha no bolso, na moto ou no carro, e não encontrou ninguém, punha o talão ali e pronto, né? Funciona do mesmo jeito, distrair da maquininha ou do aplicativo. Então, eu acho o seguinte, ele só pode começar a multar quando tiver condições de atender a todos os usuários. Inclusive, a indústria da multa está funcionando bem. Ontem, a minha cunhada me ligou desesperada porque chegou a multa para ela falando ao celular, e ela tem o Bluetooth do carro. Falei, mas não é possível, você tem o Bluetooth? Não, mas multou, não multou. Falei, olha bem aí, tal. Mas realmente, ela falou, não, só pode ter sido o filho dela, adolescente, de 18 anos, né, tirou carteira e usou o celular. Usou com fone de ouvido. Ela falou que ele usou o fone de ouvido. Falou, mas estava usando o celular de fone. É diferente do Bluetooth. O senhor permite uma parte? O senhor me permite uma parte? O vereador Benito vai ter que tirar o aparelho auditivo dele, que eles podem achar que é Bluetooth, viu, vereador? O senhor está perdido, hein? Aí, se o guarda apitar, o senhor não escutar, o senhor está perdido de novo, hein? O senhor vai estar enrolado para poder andar nesse trânsito. A parte. Eu até ia trazer as multas minhas lá, que eu já recebi 2. O Gildo ficou em dúvida, né? Mas está lá em casa. Eu não paguei ainda não, porque não venceu também não vou pagar também não, vou esperar. Porque eu fiz o recurso, né? Eu tenho 2 coisas, né? Tenho deficiência auditiva, né? Bilateral, e além disso, tem 63 anos. Pois é. Para concluir, então, vereador Pedro Américo, a empresa já botou o esclarecimento na imprensa esse fim de semana, vereador Pedro Américo, dizendo que tem paciência, que está em implantação, para a gente que está treinando novos fiscais. Agora, o posicionamento aqui, vereador Gildo, é que eu gostaria de sugerir que a presidência da casa enviasse uma correspondência para o Departamento de Trânsito que não multe enquanto não se evidenciar as condições favoráveis para a pessoa pagar
o estacionamento. Porque eu acho que o estacionamento foi benéfico realmente. Gerou 30% ali, foi bom. Mas as pessoas não estão pagando ainda. Pelo menos eu paguei o dia que eu parei em frente à banca da rodoviária. Aí tinha lá, eu paguei. Antes paguei da moto, porque do carro não tinha vaga de idoso. Então, nós temos que ajudar. Sabe por quê, vereador Sandro? Se depender só do departamento de trânsito, eles vão ter dificuldade, porque eles não têm pessoal. Entendeu? Eles não têm pessoal. E essa empresa é uma empresa capitalista, ela quer ganhar dinheiro, quanto menos funcionário tiver, melhor, e ela quer que todo mundo use o aplicativo, que é o mais fácil, né? Agora, as pessoas não são obrigadas a usar o aplicativo. Então, nesse sentido, vereador Pedramelo, vamos continuar cobrando da empresa. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, algumas coisas chamam a atenção no rotativo. Primeiro que a lei foi aprovada no ano de 2014. E eles demoraram 2 anos para implementar o rotativo. Aí, tivemos uma audiência pública aqui nessa casa, onde o chefe do Departamento Municipal de Trânsito afirmou, está gravado nessa casa, que seria o rotativo digital em Conselheiro Lafayette. Como ele sabia disso antes da licitação? Como ele sabia que seria uma empresa de rotativo digital antes da licitação? Fica uma dúvida no ar. Na época eu levantei essa dúvida e não foi respondido e ficou por isso mesmo. Aí a gente vê em Conselheiro Lafayette, existe apenas 6 agentes de trânsito para olhar o trânsito de Lafayette. 6. E de sexta a domingo não existe agente de trânsito, porque o prefeito Ivar cortou hora extras. Na parte da noite, não existe agente de trânsito em Conselheiro Lafayette, porque o Ivar cortou hora extra. Como que eles vão controlar o trânsito? Aí vem mais erros. Eles não respeitam os 5 metros de esquina. Não respeitam. Isso está comprovado aí, está todo mundo vendo. E o Departamento Municipal de Trânsito foi conivente com eles mais uma vez. Eu cadastrei o carro de minha esposa, porque eu não tenho carro, e lá nós recarregamos R$10. Até hoje eu não consegui gastar o dinheiro, porque a gente para e a gente não acha ninguém. A gente não acha as pessoas, porque a Vivo não funciona. A internet, então, do telefone não funciona. Aí a gente precisa do assistente lá para ele cadastrar a vaga lá e tirar do nosso crédito. Até hoje eu não consegui. A empresa não contrata. Ela quer o lucro, como disse o vereador Toninho. Aí o vereador Gildo vem e nos fala que Lafayette inovou recebendo 30%, em comparação a outras cidades. Na minha opinião, 30% é uma mixaria que Lafayette está levando. A empresa veio aqui, colocou meia dúzia de ferro aí espalhado, pintou um pouquinho o chão e vai levar 70% do nosso dinheiro embora. Vai ter o gasto dela com os funcionários dela e vai levar o dinheiro de Lafayette todo embora. Nós implementamos o rotativo para dar rotatividade no trânsito e para o dinheiro ser investido no trânsito de Lafayette. Esse dinheiro vai ser investido no bolso do dono da empresa, não vai ser no trânsito de Lafayette. Aí a gente vê coisas assim que, sinceridade, a gente vai desanimando, porque a gente alertou, fizemos audiência pública. Uma parte, vereador João. Perfeitamente, vereador. Nesse sentido, era melhor que continuasse dando dinheiro para os meninos, igual era da guarda ativa, que era usado com os garotos, né, que ficava preenchendo. Era muito mais útil, né, do que você dar hoje 70% da arrecadação para a empresa levar para fora da Lafayette, que a empresa não é daqui, né? E funcionava, os meninos, tinha muito menino, funcionava melhor do que hoje. Ou eles põem fiscais, ou nós temos que entrar e ver o que pode fazer, porque não é possível. Aí tinha os guardas mirim, que eram de Lafayette, estava tirando os meninos das drogas, das ruas, dando um primeiro emprego para os meninos, e acabaram com isso. E trazem empresa de fora. Pelo menos eles estão tendo a consciência e contratando pessoas de Lafayette. Mas, como eu disse a Vossa Excelência, nossa ação está pronta, a parte técnica, nós estamos agora juntando algumas imagens e nós vamos entrar, porque não tem cabimento. Existe vaga hoje no centro para parar? Existe. O rotativo é preciso em Lafayette? Existe. Mas não da maneira que está.
essa maneira não agradou o conselheiro Lafayette, não agradou os munícipes. Então a gente tem que trocar, porque nós estamos aqui para servir o povo, e o povo não quer desse jeito, quer de outro jeito, tem que mudar para agradar o povo. Essa é a minha opinião e eu tenho meu apoio, vereador. Com a palavra, vereador Gildo Dutra. Obrigado, senhor presidente. Vamos falar que eu sou líder do prefeito de novo, né? Mas eu quero deixar bem claro aqui que a minha defesa é aquilo que eu acredito que seja melhor para o conselheiro Lafayette. Como rotativo dos colegas vereadores, eu fui o único que apresentei emendas a esse projeto e mudei o projeto e tive várias reuniões com o Departamento de Trânsito para tratar sobre isso. E no momento que nós discutíamos aqui, nós tivemos muitas divergências contrárias ao rotativo e, posteriormente, muitos mudaram de ideia porque viram que o rotativo era importante, como é importante para o conselheiro Lafayette. Eu participei do rotativo na época quando tinha o Centro Adolescente Ativo. Eu tinha um programa na rádio que abria um espaço para o Centro Adolescente Ativo, onde atendia 42 crianças carentes, onde o projeto era lindo, maravilhoso, bonito, de forma voluntária, como deveria ser, mas, infelizmente, tem sempre aquelas pessoas que só pensam nelas, que só olham para o próprio umbigo, e aí destrói os projetos tão bonitos como era o caso do Centro Adolescente Ativo. Porque uma pessoa, infelizmente, se sentiu prejudicada em pagar R$ 1,50, e foi lá e entrou com uma ação na justiça, e destruiu um projeto social. E eu disse lá atrás, há 5 anos atrás ou mais, que o próximo rotativo seria da iniciativa privada. Seria lamentável. Só que, infelizmente, por causa de um que se sentiu prejudicado, que achava que era um absurdo, porque o carro dele tinha que parar lá, né? A autoridade tem que ter, não tem, nem juiz, nem promotor, nem delegado, nem prefeito, nem vereador, tem que ter estacionamento privativo para ele em áreas públicas. Não tem que ter, todos são iguais. Mas, infelizmente, nós tivemos esse problema lá e perdemos um trabalho social. Eu estou colocando isso aqui... parte, vereador Gil. Eu vou só concluir para perguntar. Não, perfeitamente. É porque o senhor falou que uma pessoa entrou com uma ação e alguém determinou o fim não foi algum poder judicial? Com certeza, quando entrou com uma ação, não se pensou nisso, e quando chegou lá na justiça, a justiça vai ser cega. A justiça não vai olhar para o lado social, a justiça vai ser justiça cega. não olhou o lado social? Não. Eu quero que fique registrado. Não, aí não houve. A justiça não olhou o aquele lado social. pensamento onde nós deveríamos enxergar um pouco além da letra da lei, que eu sempre acredito nisso. Mas não vou entrar nesse mérito, porque decisão judicial a gente cumpre. A gente não tem que discutir. Mas eu sou a favor que nós devamos enxergar um pouco além da letra da lei. Mas tudo bem. Isso passou, havia alguma coisa que estava em confronto à lei, e a lei tinha que ser determinada por aquilo que era legal. Então, lá tinha alguma coisa que, infelizmente, esbarrou na legalidade, e a justiça decidiu de forma correta, como ela tem que decidir. Mas eu acho que deve-se enxergar além da letra da lei. Para ficar bem claro isso, para não dizer que eu estou aqui contra a lei. Eu acho que a lei e a justiça devem enxergar além da letra da lei, sempre a favor, principalmente do social. E eu acho que a justiça tem caminhado nesse sentido. Nem tudo acontece dessa forma. Vindo agora para os dias atuais, quando nós tivemos aqui o projeto, detectamos os problemas do projeto, fomos lá, sentamos com o prefeito, falou, prefeito, isso aqui está errado. Ele falou, está mesmo, e mostrei onde estava o erro, e falou assim, o que pode fazer? Se o senhor permitir, nós vamos reunir todo mundo, vamos conversar com todo mundo, trazer as pessoas que entendem disso, porque nós estamos pensando em rotatividade no trânsito. Nem se falava em rotativo digital. Para mim, rotativo digital ou não interessava. O importante era a rotatividade do trânsito, o que hoje está sendo atendido, o que hoje está correspondido e de forma muito correta. Rotatividade no trânsito, eu não tenho dúvida que o resultado é muito positivo. Aí veio a tecnologia. Dessa empresa, e vieram os problemas. Como todo projeto e todo processo e todo projeto tem problemas. Agora é preciso que haja uma compreensão de todos
E aí eu estou com o Antônio Severino, que não pode haver multa, de forma alguma, enquanto a empresa não estiver absolutamente 100% na eficiência. Isso aí eu falei com o departamento de trânsito essa semana. Eu falei, não vá multar, e por favor, faça de tudo para não multar, a não ser aquele cara que sai com o celular, que para em fila dupla, que para na vaga de idoso, que para na vaga de deficiente. Ah, esses, meu amigo, o peso da lei. Mas com relação ao rotativo, não, porque a empresa ainda não demonstrou eficiência como deveria ser. E cobrei. Entrei nas redes sociais, nos maiores sites aí na discussão, e coloquei a minha cara para bater, levando informações completamente equivocadas de muitos lafaietenses, que entram na rede social e apenas colocam o pensamento sem ter o conhecimento do que estava acontecendo. Ninguém é obrigado a fazer aplicativo, pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a estar no sistema, não tem nada disso. Mesmo porque se vier uma pessoa de fora, ela vai estar dentro do aplicativo? Não. Ela tem que ter a facilidade da compra, né, do seu crédito para estar lá, o que hoje não tem. O que hoje não tem, e é bom de se dizer a verdade, que hoje não tem. Mas me parece que está contratando 9 monitores, já estão sendo contratados, vão entrar aí agora para ajudar. Eu fiz um pedido, como acontece, me parece, em Guarapari, ou Cabo Frio, não sei, onde o próprio monitor pode fazer a venda. Vereador Gildo, só mais uma Diga intervenção. lá. O senhor sabe, uma banca, uma farmácia que cadastra, ela recebe uma porcentagem da empresa para fazer isso? Não sei dizer, senhor, não sei. Com relação à informação de onde vende, em cima dos, eu não sei se os senhores já observaram, os pontos de vendas, os postos de vendas, estão aficionados em cima das placas do rotativo. Pode observar pela cidade, que ali está assim, locais de venda, aquele monte de local onde a pessoa vai poder... Vocês estão colocando isso, aqui próximo da prefeitura quase todos têm. Se eu me permite uma parte? Permito. Fica em cima daquelas placas onde é que fala que pode estacionar carro, Isso. Mas se for uma pessoa com deficiência visual mínima, não enxerga não, porque está minúsculo. Mas a pessoa com deficiência talvez ela mínima, eu estou ela falando não tenha condição nem mínima. de dirigir. Se eu tirar meu óculos, por exemplo, eu não consigo ver. Eu não vejo. Aí vai me desculpar, porque eu sei porque está em frente a CEMIG lá. Até que a ideia é boa. Eu não discordo com o senhor, não. Entendi. Mas do jeito como fizeram, não resolve a situação. Então, eu entendo que é o ponto de vista do senhor, embora eu não concorde, respeitando as pessoas que têm dificuldade de visão, que eu também tenho. Eu estou me colocando aqui, que eu também tenho. Mas está sendo, pelo menos, colocado como não estava, vereador Santos. Não estava. Então, nós estamos cobrando da empresa, senhor presidente, eu vou encerrar minha fala, nós estamos cobrando da empresa, e aí eu acho que Vossa Excelência, como presidente dessa casa, deveria também enviar, talvez um requerimento, está sendo discutido aqui pelo vereador Pedro Américo, mas de forma muito pontual, essas situações de maior necessidade com relação ao rotativo. Mas eu quero só encerrar aqui dizendo que a empresa precisa melhorar o trabalho dela, isso eu não tenho dúvida, mas que o rotativo, e aí eu vejo o vereador João Paulo dizendo que está preparando uma ação judicial, e será que isso vai trazer benefício para a população? Será que vai trazer? Eu tenho essa preocupação, porque isso aconteceu lá atrás e destruiu um projeto muito bonito. Eu não estou aqui a questionar com relação ao que ele está apresentando, eu acho que ele tem essa prerrogativa, mas será que vale a pena entrar com uma ação, ou vale a pena esperar um pouco mais para ver se nos 90 dias que toda situação de mudança de trânsito tem, de 90 dias, para se adequar às necessidades de qualquer cidade, não seria prudente esperar isso? E se não resolver, eu mesmo ajudo nesse processo? Talvez seria interessante. É isso que eu gostaria que o pessoal tivesse esse bom senso. Se em 90 dias não tivermos a solução equilibrada do problema, então, gente, essa casa tem que tomar providência. Ou a empresa será multada, ou então a empresa não terá que ficar aqui. Entendeu, João Paulo? Mas que o projeto é maravilhoso, isso eu não tenho dúvida e defendo mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Ricardo Ciro. Senhor presidente, até já falaram tudo, né? Eu até não vou fazer muito comentário, porque eu vou ficar repetitivo. O assunto é a logística mesmo, que está mal feita mesmo.
também não sei se é bom ou se é ruim ter rotativo. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Se tirou 30%, tem um lado bom que, às vezes, pode ser os próprios logísticos, os donos dos estabelecimentos que não estão indo e os funcionários de carro, pode ser. Né? Se for cliente, aí não é tão bom que tira 30% de cliente. Mas acredito que não seja isso. Mas eu não vou ficar repetitivo, que se eu for discutir vai ser a mesma coisa. Mas eu passei por isso, a dificuldade de conseguir o crédito para que eu pudesse ficar estacionado. Eu tive que andar muito, mas muito mesmo, para que eu conseguisse. Eu parei ali em frente ao São Camilo, onde é que tem uma loja que vende material para cabeleireiro, e eu tive que descer em frente ao Banco Brasil e na esquina da outra rua, que eu nem sei o nome, né, que a gente chamava de Pulo do Gato, que eu consegui o crédito, que a menina me informou, eu dei a volta o quarteirão todo para chegar até no carro de novo. Quer dizer, a logística muito mal feita. Só isso. Mas no momento, mais ou menos o que o Gildo disse, né? Esperar adequar. A única coisa que eu queria entender, que o Naco Benito disse que foi multado, se ele foi multado, foi por isso. Não, né? Então, tá bom. Se ainda não está multando por isso, é diferente. Porque se me multar com essa logística também, eu criarei o mesmo caso que ele disse que ia criar. Mas se não é por isso, foi por infração de trânsito, aí, né, fazer o quê? Tem que ser multado mesmo, né? Se a gente errar, tem que multar. Mas, por enquanto, é isso. O Pedrinho está certo. Espero que melhore, porque está difícil mesmo. Tem que abrir mais lugares lá para a gente comprar. Eu, por exemplo, não vou usar aplicativo, porque eu falo a verdade. Eu vou pouco. Vereador Zezé. Pois não. não. Não, é porque aproveitar a presença do nobre colega da imprensa aí, o Guilherme, porque ele colocar lá que nós, vereadores, né, igual o Gildo, nós somos contra o estacionamento, igual o João disse. Nós queremos eficiência. Do jeito que está, não está eficiente. É isso. Agora, lamentar que se o dinheiro realmente não fica na Lafayette, agora não adianta, né? Já foi, né? Porque podia ter usado outra estratégia, mas que tem que aproveitar aí a presença do Guilherme e dizer lá, ó, a Câmara de Vereadores não está satisfeita, porque a empresa tem que ser pressionada. Não tenha dúvida, tem que chamar eles aqui, eles explicar e melhorar isso, não tem dúvida. Né? É isso que, com certeza, está aqui no requerimento do Pedrinho, que está questionando, que melhora essa logística, não é verdade? Para que você tenha acesso mais rápido a esse crédito. Então, está aí, senhor presidente, aguardar um pouco, se não esteja multando e nem rebocando, ainda dá para aguentar, até ver se dá para melhorar. Agora, se não tiver jeito, aí, isso que é uma parte, tranquilo. Só para lembrando aqui, o Antônio Severino, eu vou até chamar a atenção dele, eu vou me comprometer, se os senhores concordarem, amanhã de ir lá na prefeitura com relação à vaga de motociclista, que realmente essa me surpreendeu. Eu acho que aí nós erramos. Tem que ter sim, porque eu quero chegar lá aos 80 anos com a minha moto estacionar. Tem que ter sim. Só isso que eu gostaria de colocar. Não, tranquilo. Se os senhores concordarem, é claro. Mas é isso mesmo, dando apoio ao requerimento, Pedrinho, espero que melhore, que a reclamação é muita, não é pouca não. A reclamação do cidadão lafaieteense e das pessoas que vêm aí usar o nosso trânsito está reclamando demais o que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Santos José. Obrigado, senhor presidente. Diante da palavra dos colegas, eu acho que cabe uma reflexão. Logo no princípio, quando começou a discutir a respeito do rotativo, eu fiz alguns comentários com alguns secretários, etc. e tal, e eu escutei da secretária de Assistência Social dizendo o seguinte, que os adolescentes não podem ficar como guardas mirins, como era no Centro de Adolescente Ativo, porque ali é uma área de vulnerabilidade. Aí eu falei o seguinte, mas vender balinha com maconha pode, no semáforo. Né? A gente escuta alguns casos aqui. Graças a Deus nunca me ofereceram, não. Mas a gente via muito isso. Menino de 12 anos vendendo pacotinho de chiclete, pode. Mas trabalhar não pode, não. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Mesmo porque eu vou te falar o que aconteceu hoje. E se os senhores souberem, e se quem estiver assistindo, se a justiça deixar assistir, né,
porque agora a gente pode ter informação, não sei porquê, mas eu acho que é um canal informativo, não é um canal político. Tem uma pessoa de uma determinada instituição que atende menores, que precisa de uma vaga de menor aprendiz, e não está conseguindo a vaga. Se nós tivéssemos instituído esses menores aprendizes como guardas do estacionamento rotativo, nós poderíamos aproveitar as crianças do Lar de Maria, as crianças do Lar Mena, as crianças do Roda Moinho, para trazer uma sociabilização, igualzinho era feito antes. Segundo ponto que me chama a atenção, é que me parece, e eu não tenho muita certeza não, que Belo Horizonte vai adotar esse sistema, o digital, com papel. São Paulo está aceitando o digital, com o papel. Aí tem uma dificuldade muito grande. Se eu paro numa vaga, e separa a vaga 2 horas para mim, e se as pessoas utilizam o rotativo, e se eu não desbloqueio aquela vaga é minha, eu estou pagando por ela. Eu estou lá em casa, o Toninho quer ir na rua, ele quer ir em frente do Banco do Brasil, eu vou sacanear o Toninho, eu vou colocar meu carro na vaga do Banco do Brasil, para o Toninho não ter essa vaga disponível para ele, e a vaga vai ter que estar ocupada lá, porque eu estou pagando por ela. Então, se eu chegar lá faltando 20 minutos para terminar meu tempo, a vaga tem que estar vazia, e eu tenho que ter essa garantia da empresa. Estes não são questionamentos meus. Só uma parte. Esse problema eu não tinha detectado ainda. Mas a vaga é minha, ué. Se eu posso, eles não falaram que eu posso de casa ver onde é que tem a vaga? Se você paga 2 horas e fica só meia hora, a outra hora e meia ela desbloqueia automaticamente quando seu carro sai, por causa do sensor lá. Teoricamente não, não pode. É isso não? Teoricamente não pode, não. A vaga é minha, eu estou pagando 2 horas porque ela vai. Não, é outro problema. O senhor concorda comigo? Vereador João. Não, mas eu não quero usar outro lugar. Eu não quero usar outro lugar. Eu quero levar meu carro para trás. Mas eu paguei 2 horas porque ela vaga, e aí? O senhor me permite uma parte, ô vereador Santos? Eu vou permitir, mas sabe por quê? Pode falar, pode ficar à vontade. Não, só para ajudar o senhor no raciocínio. Quando o senhor paga 2 horas, não é somente para aquela vaga específica. Em 2 horas, você pagou para o estacionamento rotativo de todas elas, porque você pagou com o tempo dentro do coisa. Você comprou uma vaga, você vai lá informar só quando você está nela. Se você informou o número que você está nela, na vaga, aí você saiu dali, você não tem direito dela mais. Se você, por exemplo, pagou pelo 800, chegou lá, ela está vaga, e deu no sensor lá que ela está vaga, você utilizou a rotatividade. Porém, o Sandro tem razão, se fosse fracionado, aí eu concordo, Sandro, deveria ser fracionado. Deveria ser fracionado, concordo com você. Aí eu vou chegar no ponto... Aí eu vou chegar no segundo ponto, né? Eu estou fazendo esse questionamento, as coisas que a gente vem escutando no dia a dia, que todos nós estamos escutando no dia a dia. Mas se eu paguei por 2 horas aquela vaga, e eu não tenho direito de fracionar, a vaga é minha. Não sei se os senhores concordam comigo, a vaga é minha. Estando eu não presente nela, é igualzinho ingresso de futebol, né? Eu vou lá assistir um Cruzeiro e Atlético, me dá dor de barriga, eu tenho que ir para o hospital, o outro não compra o ingresso e entra na minha vaga e senta na minha cadeira, não. Eu vou embora e aí pronto, acabou. Então a gente tem que estudar isso sim. Talvez diminuir o tempo de 2 horas para 1 hora, né? Que seja, em vez de ser o mínimo R$2, passar a ser R$1. Né? Tem a questão do estacionamento das motos, que para cada uma vaga de carro cabem 6 motos, e cada hora, 2 horas, custa R$1. Então, eu acho que nós deveríamos, já que é para ganhar dinheiro, vamos deixar o mínimo de vaga possível para carro e muita vaga para moto, porque moto é muito mais lucrativo. Mesmo se fosse 50 centavos para 2 horas, nós teríamos aí R$3 por cada vaga de moto em relação àquilo. Questão de problemas, eu concordo com o Gildo falou. As coisas têm que começar a funcionar para que a gente observe as dificuldades que tem, para que essas dificuldades sejam sanadas. Só mais um minuto, senhor presidente. Por quê?
É necessário que tenha celeridade nas coisas. Se resolver os problemas for mais difícil do que implantar o rotativo, um problema de hoje só vai ser resolvido em 2020. Porque demorou 2 anos para instalar o rotativo. O rotativo começou a funcionar, foi quando? 1º de abril, né? Não, estava programado para 1º de abril. Tanto que a gente fez uma brincadeira aqui que já era uma data infeliz. Não, mas estava programado para 1º de abril. Então, tem essas dificuldades. Eu vou dar um exemplo hoje, em relação a essa dificuldade que o Toninho falou. Hoje eu tive com o professor Moisés, que foi prefeito de São Brás do Suaçuí, e eu estava parado ali próximo a CEMIG, perto da Fernandes Acabamento ali, a gente chegou e bateu um papo. Ele falou: Sandro, eu tenho uns 5 minutos aqui que eu estou procurando os meninos e não encontro. Onde é que eu compro o tempo aqui no rotativo? O meu telefone, ele não é smartphone, eu não consigo fazer esse tipo de compra. Agora, você imagina o seguinte, eu considero o professor Moisés como uma pessoa altamente esclarecida. Agora, imagina um cara que sai lá de São Brás do Suaçuí, que não tem essa condição de discernimento, vai ser multado, Benito. Vai ser multado. Então, é só um alerta aqui, e a gente está aqui para contribuir. Todas essas colocações aqui é para que haja uma reflexão, para que haja uma solução. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com o requerimento 168/2016, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 168/2016, segue para as providências cabíveis. Projeto de Lei 97/2015, de autoria do vereador João Paulo, que dispõe sobre o licenciamento para funcionamento de atividades econômicas no município de Conselheiro Lafaiete e da outras providências. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 097/2015, salvo emendas. Em discussão. Os vereadores concordam com o projeto, permaneçam como estão. Aprovado. Zezé do Salão é em pé ou sentado? A favor, certo. Então, 2 votos contra. Na segunda. Então, peraí. Vai gostar você? Então, é só para registrar 2 votos contra do vereador Gildo Dutra e Pedro Américo. Então, em discussão e votação, a emenda 1 ao projeto de lei 097/2015. O pessoal que precisa de emenda, já podemos ir direto para a votação. É pequenininho, eu acho que é interessante. Emenda número 1. O artigo 21 do projeto de lei 97/2015 passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 21. Essa lei entra em vigor 120 dias após a sua publicação. Então, em discussão. Senhor presidente. Pois não. Não, porque, na verdade, eu propus essa emenda no seguinte sentido. O prazo era de 60 dias. E 60 dias, com a sanção desse projeto por volta de agosto agora, daria setembro e outubro. Então, eu coloquei mais 2 meses, porque o meu entendimento já que o projeto passe a valer em janeiro de 2017, com a nova administração ou a mesma reeleita, de maneira que facilite a questão dessa nova possibilidade de alvará, né, que com exigências municipais mais flexíveis, porque, né, no caso das exigências estaduais do Corpo de Bombeiros, continua a mesma. Então, por isso que nós colocamos a emenda aí de 120 dias, para que haja um tempo maior e uma nova administração, ou a mesma com um novo enfoque. Continua a discussão. Não havendo que discutir, os vereadores concordam com a emenda 01 ao projeto de lei 097/2015, permaneçam como estão. Aprovada a emenda 01, com 3 votos contrários. Do voto do Divino, do Pedro Américo e do vereador Gil Dutra. O projeto segue para a comissão de redação.
Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ordem do dia da próxima sessão e, posteriormente, faça chamado dos senhores vereadores. Requerimento 169/2016. Requer que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que sejam enviados a esta Casa Legislativa informações acerca do controle diário de utilização dos veículos da Guarda Municipal que realizam a ronda escolar no município. Vereador João Paulo. Requerimento 170/2016. Requer que seja encaminhado expediente ao Consórcio de Administração da Iluminação Pública, CASIP, solicitando que sejam enviados a esta Casa Legislativa cópias integrais do processo licitatório de extensão de rede elétrica. Vereador João Paulo. Projeto de Lei 97/2015, parecer da Comissão de Redação. Vereador presidente, doutor Pedro Loureiro. Presente. Antônio Severino. Presente. Benito Laporte. Carlos Magno. Presente. Divino Pereira. Gildo Dutra. Presente. João Paulo. Presente. José Boaventura Celestino. Presente. José Ricardo Sírio. Pedro Amédio de Almeida. Santos José dos Santos. Presente. Tassiano Franco. Presente. Fernando Bandeira. Presente. Senhor presidente, Pois não. antes de encerrar a sessão, só um aviso. Pois não. É porque informar aos demais vereadores, ao público presente, que foi realizado hoje mais uma reunião da Comissão Especial de Investigação sobre as denúncias contra o prefeito Ivar, e a próxima está marcada para o dia 25 de agosto, para a continuidade de apuração das eventuais irregularidades ali apontadas. Encerrada a sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, dia 9 de agosto, às 18 horas. Boa noite a todos.